paz do Senhor, vamos dar seguimento à aula da Escola Bíblica Dominical, hoje com a lição número 9, que tem por título Viver o Fervor do Espírito Santo. O texto áureo está em Efésios capítulo 5, versículo 18. Diz assim: E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. E a verdade prática: ser cheio do Espírito pode referir-se tanto ao batismo no Espírito Santo, como também à vida plena no Espírito. E a gente vai ver a distinção dos momentos onde são usada, onde essa frase é usada para distinguir uma coisa e outra: o batismo no Espírito Santo e ser cheio, mas no sentido da plenitude do Espírito Santo na nossa vida. Introdução. A expressão todos foram cheios do Espírito Santo, em Atos 2, versículo 4, quer dizer que todos foram batizados no Espírito Santo. Isso já estudamos na lição 3, mas nela aprendemos igualmente que cheio do Espírito indica também viver a plenitude ou fervor do Espírito. Vamos analisar melhor essa parte da teologia pentecostal. O ponto central da lição é preciso viver o fervor espiritual. Número 1, a importância da devoção pela palavra e oração. O apego à palavra e o hábito de orar são indispensáveis à vida cristã. São práticas ensinadas ao povo de Deus desde o princípio, pois Deus fala por meio delas. 1. Devoção. A nossa ideia de devoção é de apego, dedicação e zelo, como o nosso apreço pela oração, o amor pela palavra e o apego ao jejum. Leitura da Bíblia, oração e jejum são importantes exercícios espirituais na vida da igreja desde o princípio. Tudo isso é válido e espiritualmente salutar para a vida cristã, mas torna-se ineficaz quando acompanhada de santificação, mas torna-se eficaz quando acompanhada de santificação, de humildade, prudência e sabedoria. A nossa prudência é para que essas práticas não venham se tornar motivo de exibição. E a palavra de Deus já nos orienta quanto a isso, quando ela diz que se você for fazer jejum, não faça como os hipócritas, que iam para as praças e ficavam contristados, com a cara triste, como que estivesse sofrendo, só para mostrar que estavam em jejum. Até porque a gente entende, hoje essa compreensão ela é mais difundida e é necessário que ela seja aprendida. O jejum ela tem característicos muito particulares, e o principal deles no que se refere a nós mesmos, ao nosso fortalecimento espiritual. Existem campanhas onde são feitos jejuns para que determinadas situações se resolvam. Tudo isso é válido. O que não é válido é transformar o jejum em algo que você coloque como uma oferta ao Senhor em benefício de algo que você queira. Por exemplo, vou fazer um jejum para comprar um carro, vou fazer um jejum para comprar uma casa. Não funciona dessa forma. O jejum ele fala de fortalecimento. Você está mortificando a sua carne. Você está se transformando internamente de maneira espiritual e se fortalecendo. E a partir daí, uma pessoa fortalecida espiritualmente, ela é capaz de suportar, brigar por tudo e saber que ela pode ser vitoriosa. Então, aqui fala, no finalzinho desse tópico, a nossa prudência é para que essas práticas não venham se tornar motivo de exibição, de maneira nenhuma. Isso é algo que somente você e Deus precisam saber. A oração e a palavra. Todos nós conhecemos o jargão evangélico. A oração é a chave da vitória. Isso é verdade.
Não existe vida espiritual abundante sem oração. Segundo a declaração de fé das Assembleias de Deus, a oração é o ato consciente pelo qual a pessoa se dirige a Deus para se comunicar com Ele e buscar a sua ajuda por meio de palavra ou pensamento. A oração é a alma do cristianismo e expressa a nossa total dependência de Deus. O próprio Senhor Jesus Cristo tinha o hábito de orar. Essa prática particular deve ser espontânea e contínua. A leitura da Bíblia nos torna sábios e prudentes. Você deve ter ouvido já uma expressão que é comum quando fala assim: a leitura da Bíblia precisa ser como tomar banho, porque a pessoa sente a necessidade de tomar banho 1, 2, 3 vezes ao dia. E a leitura da Bíblia precisa ser algo tão importante quanto, porque ela vai ser sempre foi e vai continuar sendo a nossa bússola. A bússola do cristão é a Bíblia Sagrada, da onde nós extraímos as lições que nos auxiliam, que nós recebemos do Espírito Santo, o discernimento acerca daquilo que está escrito, porque a leitura da Bíblia, para alguém leigo, não é algo fácil, principalmente o Velho Testamento. É de uma dificuldade muito grande você compreender todas aquelas batalhas, todos aqueles momentos que são descritos no Velho Testamento, sem o discernimento, do Espírito Santo, sem o conhecimento, se torna muito difícil. O Novo Testamento um pouco mais fácil, mas nem por isso é uma leitura que possa ser compreendida na sua plenitude se não houver o discernimento do Espírito Santo. Não tem como. Sem o Espírito Santo conduzindo essa leitura e discernindo, vai ser um livro histórico, onde vai narrar a criação do mundo, vai narrar os caminhos que a humanidade tomou desde o Éden até agora e das coisas que virão. Vai ser um livro histórico, não mais do que isso. Mas com o discernimento do Espírito Santo, a gente entende que aquilo são lições práticas que nos ensinam e nos ajudam a suportar as dificuldades que nos são apresentadas a cada dia. Número 3. O viver sabiamente. Esses exercícios espirituais devem ser colocados em prática no dia a dia. Diferentemente do nécio, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios. Existem pelo menos 7 palavras gregas no Novo Testamento para nécio, mas a que o apóstolo usa nessa passagem só aparece aqui, é azofos, tolo, sem juízo. Paulo está contrastando a sabedoria cristã que vem do Espírito com a insensatez dos pagãos. Isso se torna claro no versículo 17, onde o apóstolo usa o termo afron, nécio, insensato, e acrescenta que esses não entendem a vontade do Senhor. Devemos priorizar a vontade de Deus em nossas decisões, atitudes e não focar as aparentes vantagens como faz o mundo. O modo de vida do crente não pode ser o mesmo padrão do mundo, ou seja, o toma lá da cá. Eu quero uma coisa, eu posso ceder aqui, ou eu posso fazer aqui esperando ali. É assim que o mundo funciona, desde que ele foi criado e desde que as pessoas começaram a perceber que elas iriam precisar de alguma coisa e que fazer esse toma lá da cá talvez fosse a medida mais correta a se tomar, mas não é. Uma vida em santidade, ela nos ensina isso. O que nós precisamos, o que nós necessitamos, o Senhor provê na medida da nossa necessidade. Se eu espero alguma retribuição por aquilo que eu faço na obra, eu não vou receber. Se eu espero algo em troca naquilo que eu faço, dizendo ser algo que
é espiritual, ou algo até que Deus está mandando, o Espírito Santo está conduzindo, mas que não corresponde à realidade, eu estou fazendo na verdade porque eu quero fazer, não funciona. Esse é o método do mundo. Esse é o método nécio. Nécio é aquela pessoa que não tem conhecimento, é o tolo, é o ignorante, no sentido de ignorar, de não saber. Esse é o nécio. O cristão, o crente, não pode ser nécio. Ele tem que buscar o conhecimento, buscar entender aquilo que o Espírito Santo está nos dizendo. É isso que precisa ser a forma de proceder do crente. Remindo o tempo. Essa frase diz muito mais do que parece à primeira vista. O verbo remir significa comprar de novo, resgatar, aproveitar o melhor possível. A palavra tempo é bem conhecida entre nós, kairos. Tempo no sentido de ocasião, oportunidade. Essas duas coisas são especialidades dos crentes, que, cheios do Espírito Santo, resultam no viver sabiamente. O crente sabe aproveitar as oportunidades para fazer a obra de Deus, falar de Jesus às pessoas que ainda não conhecem o Evangelho, até mesmo em circunstâncias difíceis. Na verdade, tanto hoje como nos dias apostólicos, os dias são maus. Então, remindo o tempo, nesse sentido aqui, está falando em aproveitar o melhor possível. E é isso que essa passagem nos fala, remindo o tempo, porque os dias são maus. Aproveitando o tempo com sabedoria, porque os dias são maus. Se a gente pudesse fazer uma tradução mais fácil de compreender. Porque, na verdade, é isso que nós precisamos fazer. É aproveitar o nosso tempo da melhor forma possível, da melhor forma que nos é dada. Não gastando tempo em coisas tolas, em coisas que não agradam a Deus, vendo coisas que não agradam a Deus, ouvindo coisas. O livro de Salmos começa falando isso, de não sentar na roda dos escarnecedores. Na verdade, o que ele está dizendo logo para começar? O livro de Salmos, que é tão rico em lições, é não sentar, não fazer parte de momentos onde o que está sendo feito ali não edifica, não agrada a Deus, não tem significado nenhum para aquilo que você carrega no seu nome. Qual é o seu nome de batismo? É João. Você é o quê? Você é cristão. Cristão é aquele que imita e copia Cristo. E nós não vemos nas Escrituras nenhum momento onde o Senhor perdeu o seu tempo ou gastou o seu tempo fazendo coisas que não edificavam. Pelo contrário, ele passava o tempo ensinando, evangelizando o tempo todo, curando, falando daquilo que iria acontecer, ensinando aquelas pessoas a forma com que elas deveriam andar. Foi fácil para ele? Não. Tanto é que culminou naquilo pelo qual era o propósito da vida dele. Ele veio para derramar o seu sangue por nós. Mas aquele povo, que era o seu povo, o rejeitou. E tem uma parte que ele mesmo fala isso. O profeta não tem honra na sua própria casa. Porque ele, naturalmente, ele estava falando dele mesmo. E para aquilo, para as pessoas que viriam depois dele. O profeta não tem honra na sua própria casa. Às vezes uma pessoa que não conhece você, ou aquela que te conhece pouco, consegue enxergar em você coisas que aquele que te conheceu no passado e das coisas que você fazia, de momentos em que você era um nécio, né, um ignorante da palavra, uma pessoa que não sabia o que tinha que fazer, tenham mais dificuldade em dar crédito à sua pregação. Isaías fala isso. Quem vai dar crédito à nossa pregação? Mas saiba de uma coisa:
nós não necessitamos e não precisamos de reconhecimento. É simples assim. De ninguém. Nós precisamos entender que aquilo que nós estamos fazendo, nós estamos sendo direcionados pelo Espírito Santo. Se aquilo que nós estamos fazendo vai agradar ou desagradar, pouco importa para cada um de nós. Pouco importa, ou nada importa, melhor dizendo. O que nós precisamos fazer e precisamos estar em conformidade é com a palavra e com aquilo que o Espírito Santo está mandando fazer. Ponto final. A síntese desse tópico é: devoção pela oração e leitura da palavra, viver sábio e aproveitamento consciente do tempo são sinais de uma vida de fervor espiritual. A importância em manter-se cheio do Espírito. A obra do Espírito Santo na vida do crente é dinâmica. Ele não fica estático a partir da conversão, pois a expressão cheio do Espírito Santo significa reacender a chama do Espírito. Não se deve confundir com a expressão cheios do Espírito Santo do Pentecoste. Atos 2, versículo 4. E não vos embriagueis com o vinho. Essa frase é como a Septuaginta traduz: não olhes para o vinho. Provérbios 23, 31. A passagem em Provérbios explica as consequências destrutivas da bebedeira e a compara com a picada de uma cobra. A palavra usada para contenda significa também devassidão, dissolução. Esses termos são incompatíveis com a ética cristã, mas é muito comum entre os pagãos que procuram buscar a felicidade nos prazeres mundanos que resultam sempre em desgraça. Mas enchei-vos do Espírito. Essa expressão indica renovação, novo enchimento do Espírito. A ação do Espírito na vida cristã não é estática. Nele somos renovados no nosso dia a dia. Essa experiência acontece reiteradamente em nossos dias e isso vem desde o Pentecoste. Os discípulos já tinham o Espírito antes do Pentecoste e já eram salvos. Todos crentes em Jesus, pentecostais e não pentecostais, batizados no Espírito Santo e não batizados, têm o Espírito Santo. O apóstolo se refere à plenitude do Espírito, em enchei-vos do Espírito, que é característica típica dos pentecostais. Não confundir com o batismo do Espírito Santo. Isso já foi estudado na lição 3. Em outras passagens, cheios do Espírito Santo diz respeito ao batismo no Espírito. Mas não é o caso de Efésios 5, versículo 18. O batismo no Espírito Santo é uma experiência distinta da conversão. Existe a conversão, aceita-se a Cristo, que ele mude a sua vida. Você recebe o Espírito Santo na sua vida. E o batismo no Espírito Santo já é um outro momento onde a pessoa, assim como Atos 2, ela recebe a plenitude do Espírito. Não significa que o Espírito fale mais ou menos, mas o batismo no Espírito Santo significa que aquela pessoa que está recebendo, ela buscou isso e, principalmente, ela vai usar este dom em momentos muito específicos. Porque senão todos receberiam o Espírito Santo e seriam batizados ao mesmo tempo. Então não é assim. Por isso que essa lição, ela tenta fazer bem essa distinção entre uma coisa e outra. O significado de palavras e expressões bíblicas na Bíblia deve ser entendido e interpretado à luz do seu contexto. Observe a frase: então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhe disse. Ora, Pedro foi batizado no dia de Pentecoste, ou seja, nesse momento aqui em Atos capítulo 4, ele já havia sido batizado, porque a passagem do batismo de Pentecoste foi no capítulo 2. Então o capítulo 4, o livro de Atos é uma narrativa meio cronológica, em quase todos os momentos. Então nesse capítulo aqui, ele já era batizado. Mas aqui diz, então Pedro,
cheio do Espírito Santo, lhes disse. Ora, repetindo, Pedro foi batizado no dia de Pentecostes. Logo, a expressão mostra a dinâmica do Espírito na vida do apóstolo. Da mesma forma, o trecho Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo, Atos 13, fala de alguém já batizado no Espírito Santo. E é evidente que cheio do Espírito Santo se refere à plenitude do Espírito. A síntese do tópico 2 é a seguinte: viver cheio do Espírito é o oposto de viver em contendas, confusão e devassidão. Ser cheio do Espírito não combina com a embriaguez do vinho. Tópico 3. Vigilantes contra a frieza espiritual. Você deve se lembrar de que um dos requisitos para compor o grupo dos 7 diáconos era ser cheios do Espírito. Como identificar alguém cheio do Espírito? O apóstolo apresenta pelo menos 3 características: o testemunho transbordante, a vida de gratidão e de submissão. Agora nós vamos falar um pouquinho dessas 3 características. Primeiro, testemunho transbordante. É um sinal evidente. Os cânticos são expressões de alegria e louvor a Deus, além da função de instruir a igreja. Os cristãos expressam por meio dos hinos e seus anseios, suas esperanças, aquilo que acreditam estar inspirado na vida das personagens bíblicas e nas promessas divinas. Os salmos são o saltério de Israel, o livro dos salmos aos quais o Espírito dava uma vida nova. Muitos deles são adaptados à música ainda hoje no judaísmo e no cristianismo. Os hinos são uma referência às primeiras composições cristãs. E lamentamos o fato de não terem sobrevivido, mas algumas das suas estrofes estão no Novo Testamento. Filipenses é um bom exemplo. Capítulo 2, dos versículos 5 ao 11. Os cânticos espirituais, palavras não premeditadas, cantadas no Espírito durante a adoração, são um poderoso meio de edificação que contribui para a glória de Deus. E é curioso, são fatos que a gente ouve pouco, até porque, como o leitor aqui, como o autor dessa lição, ele colocou, lamentamos o fato de não terem sobrevivido, os hinos, né? A harpa cristã, ela tem hinos que foram feitos no século 17 e 18. São composições que são com 300 anos. E as igrejas continuam utilizando porque elas têm uma conotação espiritual evidente e transparente. Não são composições que você ouve nas rádios. Algumas músicas ainda têm fragmentos de composições da harpa, mas são muito raros, muito pequeno essa introdução de passagens da harpa na música gospel, né? Eu sempre coloco entre aspas esse termo, porque a música gospel não necessariamente é uma música cristã. Infelizmente, o que nós vemos hoje é uma mistura tentando coordenar essas duas expressões em uma só, que não corresponde à realidade. Então, o que é comumente chamado de música gospel, ela em alguns momentos tem passagens da harpa. Mas se você um dia tiver a oportunidade de ler, não precisa cantar, porque tem um ritmo próprio, né? É muito comum em vigílias, em momentos de em orações, em reuniões de consagração, ainda se cantam os hinos da harpa, mas tem ali todo um ritmo próprio. Mas pega para dar uma lida e você vai entender que foram composições que atravessaram os séculos por um motivo. Elas tinham tão somente o desejo de adorar a Deus. Só isso. Não queriam ganhar
joinha, like, não queria vender CD, não queria vender nada correlato àquela música, não tinha nenhuma pretensão, nenhuma, zero pretensão, somente adorar a Deus. Então, diferente de talvez 99% das músicas que se tocam nas rádios hoje, daqui a 30, 40, 50 anos, por isso que eu falei, 99% não vão ser mais lembradas por ninguém. Ninguém. Talvez algum neto ou bisneto tenha acesso a essas composições e ouça, mas não vai se tocar em lugar nenhum. 99% delas. Esse 1% que está sobrando, talvez ainda sejam essas composições inspiradas realmente na verdadeira adoração e que vão atravessar as décadas e quem sabe os séculos, assim como a harpa atravessou. Dar graça em tudo. Essa é a vontade de Deus e deve ser a marca de todos os cristãos. Ser cheio do Espírito nos leva a uma vida alegre, dando sempre graça por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. O Espírito Santo nos capacita a levar uma vida de gratidão a Deus Pai centrada em Cristo. Há diversas passagens tripartidas no Novo Testamento, onde o Espírito Santo aparece com o Pai e com o Filho. E a passagem que estamos analisando é uma delas, que é a de Efésios 5, de 18 a 20. Dar graça em tudo. É fácil? Também não é. Assim como quase tudo que nós aprendemos na nossa vida cristã tem o seu peso de responsabilidades e o seu grande peso de dificuldade. Mas nós entendemos que isso é uma orientação bíblica. Dar graça em tudo. Mas como dar graça se o seu coração está magoado ou até partido por um momento de desgraça, por um dia mau? É difícil. Mas a gente precisa aprender a fazer isso de uma forma mais natural possível. E essas coisas só acontecem com o tempo, com o amadurecimento espiritual, com o discernimento espiritual. Não se consegue fazer isso do dia para a noite. Algumas das coisas que a gente fala ou lê ou ouve em pregações, em seminários, em escola bíblica, algumas dessas coisas a gente nem consegue entender a dimensão do que aquilo representa no momento em que nós estamos vivendo. Talvez a gente só venha descobrir daqui a 10, 20, 30, 40 anos, 50 anos. Mas se aquilo for realmente importante, aquilo vai ficar, guardadinho no lugar dali da sua mente. E aquilo vai ser algo que você vai fazer de maneira mais natural possível, mas que antes, alguns anos antes, ou algum tempo antes, você não conseguiria fazer. Mas naquele momento do seu amadurecimento espiritual, naquele momento onde você já compreende melhor a ação do Espírito Santo na sua plenitude, você vai conseguir dar graças por algo que talvez você não conseguiria antes. E o terceiro, sujeição. O quebrantamento e a humildade expressam bem a plenitude do Espírito. A submissão é outra consequência de uma vida na plenitude do Espírito, pois o Espírito nos capacita a essa sujeição. É dever cristão se submeter às autoridades constituídas, aos seus superiores e hierárquicos. Essa sujeição deve haver até entre os irmãos na igreja. O que é se sujeitar? Talvez essa palavra nos remeta a uma compreensão diferente por causa do mundo. Quando o mundo fala que alguém é sujeito ao outro, dá a impressão que, e a maioria das vezes, infelizmente, acontece isso, ela está sendo subjugada. Ela está sendo obrigada a fazer alguma coisa. E, na verdade, a sujeição no plano espiritual, a que nós devemos nos referir a todo momento,
é exatamente você não se colocar em primeiro lugar. Paulo falou isso o tempo todo. Eu não tenho que me preocupar com aquilo que me agrada. Se o que me agrada escandaliza o meu irmão, eu não vou fazer mais. Se aquilo que é bom para mim, que me traz algum tipo de prazer, é bom, é algo que eu gosto de fazer, mas se aquilo escandaliza a pessoa que está próxima a mim, ele fala isso sobre comer carne, que é uma coisa natural, né, para a maioria das pessoas, a não ser que ela é, é, faça a sua opção, né, de não comer em momento nenhum. Mas para quem gosta, para quem pode, é algo natural. Né? Então, mas se isso, que é algo natural, fosse algo que iria escandalizar alguém que estava perto dele, ele diz que nunca mais comeria carne. Olha a preocupação, ele estava se sujeitando às pessoas que estavam ao redor dele. Ele estava sujeitando a sua própria vontade para alcançar as pessoas que estavam ao redor dele. E essa tem que ser a tônica da vida do cristão. Em todas as suas características e nuances, essa é a vida do cristão. É estar sujeito, primeiro, a Deus, a fazer aquilo que Ele determina que seja feito, embora nem sempre a gente entenda, mas não estamos aqui para entender. Segundo, as autoridades constituídas sobre a sua vida. E autoridades constituídas, quando se fala aqui, está falando de uma maneira ampla, constituída dentro e fora da igreja. Nós somos pessoas que podemos não ser deste mundo, estamos aqui de passagem, mas nós nos sujeitamos às ordens e às ordenanças desse mundo, a não ser que elas entrem em choque com aquilo que nós pregamos. Aí é outra história. E não dá nem para a gente falar agora, porque isso aí é uma nova lição de uma revista de escola bíblica, de tão amplo que é esse tema. Mas aqui eu tenho que estar sujeito às leis? Tenho. Se eu vou dirigir, eu estou sujeito às leis de trânsito. Se eu infringir, eu vou pagar uma multa. É simples assim. Existem as leis e elas precisam ser cumpridas. Se existe uma lei que me determina que eu não posso entrar em algum local e pegar e sair, porque isso é roubo, e eu posso ser preso por isso. Não posso fazer. Ponto. Autoridades constituídas sobre a sua vida e sobre a minha vida. Se em algum momento eu posso até não entender o que me é solicitado e o que é feito, mas se eu entendo que são autoridades que foram constituídas espiritualmente sobre a minha vida, eu vou fazer. Se é algo que contrasta com a palavra de Deus, eu vou questionar. Sim, mas se não existe nenhuma dúvida espiritual sobre aquilo que está sendo solicitado pela sua liderança, faça. E eu faço também. E por último, ele fala aqui sobre a sujeição entre os irmãos, mas esse a gente já falou, que é se sujeitar de maneira também espiritual a que você possa alcançar as pessoas que estão ao seu redor. Síntese do tópico 3. O testemunho transbordante, a vida de gratidão e de submissão identificam um crente cheio do Espírito. E a conclusão: o significado de enchei-vos do Espírito é ter a vida cristã na plenitude do Espírito Santo. Isso envolve todos os aspectos da nossa vida, desde os cultos até o lar, desde o lar até o trabalho e a sociedade. Por meio desses testemunhos é possível observar quem é cheio do Espírito Santo. Então, aqui ele já abrange todos os locais onde a gente tem algum tipo de relação da igreja, né, ou do culto até a sua casa, da sua casa até o trabalho, ou do trabalho, ou na sociedade. Todos nós estamos inseridos na sociedade. Todos nós fazemos parte desse mecanismo que nós chamamos de sociedade.
Então, não é só em casa, não é só na igreja, não é só no trabalho, mas sim em toda a sociedade, em todos os lugares onde nós colocamos os nossos pés. A nossa vida, ela tem que ser identificada como uma vida de alguém que é cheio do Espírito Santo, pelas suas palavras, pelo seu modo de agir, pelo seu modo de se portar frente às situações, pela manifestação do fruto do Espírito sobre a vida daquela pessoa, em benignidade, em bondade, em mansidão, domínio próprio, fé, alegria, em todas as características do fruto do Espírito. É assim que deve ser. Não pode ser crente num local e não em outro. Não existe isso. Essa forma de viver tem que ser uma forma ampla, geral, em todos os lugares. As pessoas precisam nos identificar, não porque nós carregamos no peito uma placa dizendo, não porque você carrega a Bíblia, porque isso é de fácil identificação, mas por quem você é, no conjunto dos detalhes que compõem a sociedade sobre a nossa vida. Todos devem saber identificar, podem até não gostar de identificar-nos como crentes, também pouco importa, mas devem nos identificar. Essa é a conclusão dessa lição, que o significado da expressão enchei-vos do Espírito é ter a vida plena, uma vida que o Espírito Santo tenha domínio sobre a nossa vida. Eu espero que tenha sido bênção para a sua vida essa aula, eu espero que a compreensão da importância da ação do Espírito Santo na sua vida esteja ficando a cada dia mais forte e mais aparente no decorrer de todas essas aulas que vêm sendo dadas. Essa de hoje é a lição número 9, mas são lições extremamente importantes que nos ensinam a nos portar, a entender, a saber a importância da ação do Espírito Santo sobre a nossa vida. Amém? Que Deus te abençoe, tenha um dia abençoado na presença do Senhor.